Olá, meu nome é Maurício Vaz, professor da URGS, e hoje daremos continuidade à aula sobre o tópico de economia clássica. Como nós vimos no vídeo passado, nós abordamos o conceito de economia clássica no conceito mais abrangente, que inclui a perspectiva neoclássica, marginalista, monetarista e novo clássica. Hoje, mais especificamente, iremos falar sobre o mercado de trabalho na perspectiva, então, da macroeconomia clássica. Importante comentar que nós já vimos alguns aspectos relacionados a isso no vídeo introdutório sobre os pressupostos da teoria clássica, mas agora iremos tratá-los com mais profundidade. Então, iremos observar como os pressupostos da perspectiva do pleno emprego, da flexibilidade dos preços e salários, se relacionam com o equilíbrio do mercado de trabalho na perspectiva clássica. Para tratarmos do mercado de trabalho na perspectiva da teoria macroeconômica clássica, temos que inicialmente trabalharmos em relação à sua função de produção. Importante frisar que o nível da atividade dessa economia ela depende da oferta, já que é uma economia que está sempre trabalhando em pleno emprego. Então lembre-se dos pressupostos, é uma economia que consegue atingir o pleno emprego e existe a validade da teoria da lei de Sé, em que toda oferta cria sua própria demanda. Visto isso, então vamos analisar o modelo da teoria clássica. Bom, o modelo existe a seguinte função de produção. Aqui nós temos o Y, que representa tanto a renda quanto a produção, já que a produção dessa economia provocará sempre um nível de pleno emprego, o nível de produção é equivalente à renda. Então, a renda é apresentada aqui por Y, da variável yield, em inglês, significa renda, e vai ser, então, sempre equivalente ao produto. Então, o produto dessa economia vai ser função dos aspectos relacionados à capacidade produtiva da firma. Então, a macroeconomia, ela emprega os conceitos utilizados pela teoria microeconômica neoclássica. Como eu comentei no primeiro vídeo sobre a dinâmica geral da macroeconomia, antes de Keynes, não havia diferença entre teoria microeconômica e teoria macroeconômica, era simplesmente teoria econômica. A partir de Keynes há essa divisão, mas então, como estamos trabalhando aqui inicialmente com uma teoria macroeconômica pré-keynesiana, a dinâmica de como ela se desenvolve, ela se apropria muito da microeconomia. Mesmo a teoria novo clássica, que é mais atualizada, ela também parte dessa função de produção, embora com algumas modificações, a lógica é a mesma. Bom, então nós temos que, novamente aqui, a renda barra produto é função da tecnologia, sendo que a tecnologia é dada, é algo exógeno ao modelo, o número de trabalhadores e a quantidade de capital. Bom, um primeiro aspecto que deve ser tratado é que, dada uma tecnologia, então vocês veem que a tecnologia ela sai da função, porque a tecnologia ela está determinando o retorno da atividade. Então, o pressuposto inicial é que a produção ela possui uma função constante de escala. Então, conforme eu aumento o capital e o trabalho, eu aumento na mesma proporção o nível da produção. Então, por isso que nós temos esse Zzinho aqui pequeno, que significa que, conforme eu aumento o capital e aumento o trabalho, ele aumenta o produto na mesma proporção. Por exemplo, se eu tivesse retornos crescentes de escalas, eu poderia ter um Z aqui, um Z no trabalho e um Z no capital, e o Z na produção poderia ser Z ao quadrado. Ou seja, eu aumento em 10 vezes o capital e o nível de atividade, se for Z ao quadrado, vai ser 100, ou que seria muito retorno, né, de escala. Ou não tanto necessariamente, poderia ser Z aqui e 2Z para a produção. A cada aumento de 100 no capital e no trabalho, eu vou ter um aumento duplo em relação à produção. Bom, mas aqui nós estamos trabalhando, na verdade, com retornos então constantes de escala. Mas aqui nossa perspectiva
dessas aulas, em termos de dinâmica macroeconômica, é focada principalmente no curto prazo. Então, porque no longo prazo existem outras dinâmicas que possibilitam crescimento econômico. Mas então, na dinâmica de curto prazo, de acordo com a perspectiva clássica, nós temos o capital como fixo. Então, como mantemos o capital fixo, nós podemos variar a produção apenas adicionando mais trabalho. Aí, essa produção ela apresentará retornos marginais decrescentes em relação ao fator trabalho, que é o fator variável em questão. Então, para eu aumentar o nível de produção, eu só posso aumentar com mais trabalho. Ao adicionar mais trabalho, que aqui no gráfico é apresentado no eixo horizontal, eu consigo sim aumentar a minha produção, que está aqui no eixo vertical. Observem só que no início, um pouco a mais de trabalho aumenta muito minha produção. Conforme eu vou tendo mais trabalho, esse retorno ele é decrescente. O retorno, que tipo de retorno? O retorno marginal, não o retorno total, né? O retorno total ele está aumentando, só que a velocidade de aumento é decrescente. Justamente, então, porque o retorno marginal do trabalho à produção ele se dá de forma decrescente. Então, esse é um aspecto fundamental, inicial, para entendermos a dinâmica do mercado de trabalho e da produção da economia neoclássica. Ou seja, conforme eu aumento o trabalho, eu consigo aumentar a produção, só que o retorno é decrescente. A gente pode observar essa mesma lógica a partir da função de maximização de lucro da firma. Então vamos para isso utilizar de um recurso para analisarmos melhor as equações. Então, para trabalharmos melhor esse conceito da maximização do lucro da firma neoclássica, vamos trabalhar com essa equação de lucro. Bom, do que depende então o lucro de uma atividade qualquer? O lucro ele vai ser função da receita, e no caso aqui nós estamos trabalhando como o preço vezes a quantidade produzida, menos o custo. Qual que é o custo? O custo é o custo do trabalho mais o custo do capital. Então, o custo do trabalho é a quantidade de trabalhadores empregados multiplicando pelo seu preço de trabalho. O preço do trabalho é o salário nominal do trabalhador. Já o capital é a quantidade de capital empregada vezes o seu custo. O custo de capital normalmente é dado pela taxa de juros. Então, o primeiro aspecto que a gente tem que ser levado em consideração no processo de maximização de lucro. E na perspectiva, principalmente aqui de curto prazo, o nível da atividade econômica ele é função apenas do trabalho. Então, nós podemos trocar a variável y pela variável fn, em que o produto é função do trabalho. Então, a gente vai pegar essa primeira equação aqui e vamos trocar simplesmente o produto pela sua função, que é representada, então, pela função trabalho. Então, substituindo, nós temos que o lucro é igual ao preço vezes a quantidade produzida, certo? Que é dado agora por essa função trabalho, menos o custo do trabalho, aqui estava como mais, agora vem como menos o custo do capital. Bom, se para maximizar a atividade de produção a única coisa que eu posso variar é o trabalho, então eu vou maximizar o lucro em função do trabalho. Bom, como vocês já viram na disciplina de cálculo, nós temos que uma maximização de função, na verdade, vai ser a realização da primeira derivada. Então, para encontrar o lucro máximo que eu consigo obter na atividade produtiva em função do trabalho, eu vou realizar essa função de maximização.
que é a primeira derivada. Bom, então vamos realizar a primeira derivada dessa equação. O lucro, ele vai sair como não está em função do trabalho, então vamos ter aqui o zero. Aqui o custo do capital, ele também não está relacionado com o trabalho, então ele também é excluído, vira zero. Aí aqui nós temos o preço que tem sim uma relação com o trabalho, e essa expressão aqui vai ser transformada nessa expressão. O que significa isso aqui? Significa a primeira derivada da função trabalho, certo? Então, como não estamos trabalhando com números, assim como representações de símbolos, o símbolo, a representação da primeira derivada da função trabalho vai ser essa aqui, certo? E menos salário. Então, como vocês sabem, quando nós temos ao fazer a primeira derivada, nós excluímos essa aqui, já que não está em função quadrada, e temos apenas em relação ao salário. Então, nós temos que o preço vezes a primeira derivada da função trabalho menos o salário nominal é igual a zero, certo? Então, esse aqui é o resultado da primeira derivada dessa equação. Primeira derivada, né, em relação ao trabalho. Bom, aí nós podemos reescrever essa equação de duas formas. Primeira, nós podemos colocar aqui o salário, estava subtraindo, jogamos para a direita, ele fica então positivo. Os preços que estavam do lado esquerdo multiplicando, eles vão para o lado direito dividindo. Então, o que nós temos? Nós temos aqui uma primeira relação bastante importante. Nós temos que a primeira derivada da função do trabalho é igual ao salário dividido pelos preços. Ou seja, nós temos que a maximização da função utilidade do lucro em relação ao trabalho, ele vai ser igual ao salário real. A outra forma de expressar isso é através do conceito de produto marginal do trabalho. Então, esse P aqui é importante ter cuidado, que não é mais o P de preço, tá? Ele é simplesmente a forma de expressar a produtividade marginal do trabalho é igual ao salário real, certo? Ele não é aqui mais o preço. Isso aqui são sinônimos, certo? A primeira derivada da função trabalho é sinônimo da produtividade marginal do trabalho. Ou seja, o quanto que vai aumentar o meu produto ao aumentar uma unidade adicional de trabalho. É isso que está sendo expresso aqui. Então, o ponto em que vai maximizar o lucro da empresa será no ponto em que a produtividade marginal do trabalho é igual ao salário real. O que a gente está querendo dizer com isso? Que cada trabalhador adicional consegue aumentar no nível de produção é o mesmo que o seu custo. Então, antes desse ponto, ao adicionar um trabalhador a mais, eu estou tendo um retorno superior ao seu salário real. Após esse ponto, um trabalhador real a mais provocará, então, um custo superior ao seu retorno. Ele vai estar maximizando, então, a função de produção no ponto em que a produtividade marginal do trabalho será exatamente igual ao seu salário real. Observando, então, o gráfico mostra a relação entre o salário real e a quantidade de demanda por trabalho, podemos ver essa relação inversa. Conforme vai se reduzindo o salário real, vai se aumentando a demanda do trabalho, já que a produtividade marginal do trabalhador também irá se reduzindo. Ou seja, as empresas só irão contratar mais trabalhadores caso o salário real também se reduza, já que a produtividade marginal do trabalho ela é decrescente. Então, é importante mostrar aqui, comparativamente com o gráfico anterior,
em que mostramos que o aumento do número de trabalhadores aumenta a produção. Então, vimos uma relação positiva. Só que essa relação positiva ela se dá de forma decrescente, o que fica nítido ao se analisar diretamente a produtividade marginal do trabalho, em que mostra que ela é decrescente. Agora, a gente pode analisar a perspectiva da oferta, ou seja, quantas horas os trabalhadores irão oferecer de trabalho. Bem, o que o trabalhador levará em questão? Ele opta entre dedicar mais horas para o seu lazer ou entre mais horas de trabalho. A atividade em si do lazer vai proporcionar maior utilidade, que é preferível fazer uma atividade que proporcione algum prazer, como ver televisão, ler um livro, praticar algum esporte, né? Do que estar numa atividade de trabalho. Normalmente, pelo menos é assim, e é assim que a teoria pressupõe. Mas então, por que o trabalhador irá trabalhar? Porque o trabalho proporciona um salário real. Então, ele vai levar em conta de quantas horas do seu dia ele vai dedicar ao trabalho, fazendo uma relação entre o custo de oportunidade de lazer, porque cada hora de trabalho significa um custo de oportunidade, que poderia estar tendo algum tipo de lazer, um descanso, ou o seu salário real. Então, o salário real nada mais é do que as mercadorias, os bens e serviços que o trabalhador pode adquirir com seu salário. Então, o indivíduo teria basicamente duas cestas. Uma cesta ele teria a utilidade do lazer, na outra cesta ele teria a utilidade do salário real, que é traduzido em bens e serviços. Então, a curva de oferta de trabalho vai refletir essa comparação entre ganho do salário real e a desutilidade marginal do trabalho. O trabalhador irá então apenas dedicar mais horas de trabalho caso o salário real seja compensador para ele. Podemos observar isso então em termos de curva da oferta de trabalho. Diferente da demanda de trabalho, nós temos uma relação direta entre o salário real e a quantidade de trabalho, agora a quantidade de trabalho ofertada. Quanto maior o salário real, mais os trabalhadores irão oferecer o seu trabalho. Uma importante observação em relação à inclinação positiva, ela se deve ao fato do efeito substituição superar o efeito renda. O que isso quer dizer? Em termos de renda, se os trabalhadores quisessem manter a mesma cesta de bens e serviços adquiridos previamente, ele poderia dedicar menos horas de trabalho, já que agora cada hora de trabalho proporciona um aumento do salário real, mais bens e serviços podendo ser adquiridos. Porém, o efeito substituição supera o efeito renda, ou seja, a utilidade adicional que cada hora de trabalho que ele terá aumentada a partir da elevação do salário real, mais do que compensa o que ele irá perder tendo menos lazer. Então, nessa dinâmica observada aqui, esse efeito de substituição de um grande aumento ao se adicionar horas trabalhadas em termos de bens e serviços, mais do que compensa o que ele irá perder, então, em termos de perda de utilidade, em termos de lazer. Agora podemos ver a relação da dinâmica entre oferta de trabalho e demanda de trabalho. Vamos dedicar um pouco mais de atenção a esse equilíbrio e vamos então nos apoiar na mesa digitalizadora para fazer algumas anotações adicionais. Bom, então nós vemos esse ponto de equilíbrio que é bastante semelhante ao que nós vimos no vídeo inicial sobre os pressupostos da teoria clássica, mas com algumas observações adicionais bem importantes. Então, nesse ponto de equilíbrio, nós temos a igualdade entre a oferta e a demanda de trabalho na economia. Agora vamos ver o que acontece caso o preço esteja acima ou abaixo desse equilíbrio. Então, iniciando pelo preço acima do equilíbrio, nós vamos observar que há um excesso de oferta de trabalho, ou por outra perspectiva, uma escassez de demanda por trabalho. Quando o preço está mais baixo, há um excesso de demanda de trabalho ou escassez de oferta. Bom, a gente pode dividir
esse excesso de oferta em duas dinâmicas. Nós podemos dividir agora. Esse espaço representa a quantidade de oferta que foi elevada. Já este representa a quantidade de demanda que foi reduzida. Então, a demanda se reduziu porque agora o salário real está mais alto. Como a produtividade marginal do trabalho é decrescente, para a empresa conseguir alcançar a igualdade entre a produtividade marginal do trabalho e o salário real, ela necessita reduzir a quantidade de horas empregadas de trabalho. Consequentemente, a demanda por trabalho terá toda essa redução aqui. Já a oferta de trabalho se tornou mais vantajosa, porque agora cada hora adicional proporciona uma maior utilidade para o indivíduo. Então, nós temos toda essa combinação de excesso de trabalho, mas é importante frisar que essa divisão. Isso aqui resulta da queda da demanda e esse aumento da oferta. O mesmo acontece em relação ao salário de equilíbrio, quando ele se encontra mais baixo que o salário de equilíbrio. Então, podemos fazer essa mesma divisão. Aqui já está até feito o pontilhado, vamos utilizá-lo. Então, aqui nós observamos que há um aumento na demanda por trabalho e aqui há uma queda na oferta de trabalho. É justamente uma relação inversa ao que nós observamos anteriormente. Agora vamos supor um caso em que o governo decida manter um salário mínimo superior ao salário de equilíbrio. O que isso impactaria então na economia? Principalmente, o primeiro efeito seria observado é o aparecimento do desemprego involuntário. Então, o que nós temos originalmente, quando a economia estava operando nesse ponto aqui de equilíbrio, nós tínhamos todo esse desemprego, mas era um desemprego voluntário. Quando o governo estabelece, então, um salário mínimo superior ao de equilíbrio, passa a existir nessa economia uma situação de desemprego involuntário. O desemprego involuntário é justamente esse ponto todo aqui, que vai da oferta de trabalho que foi aumentada e relaciona com o que de pessoas que agora não conseguem encontrar mais trabalho relativamente ao inicial. Só que, na verdade, agora o desemprego vai ser ainda mais elevado do que isso, porque também há uma queda da demanda, como podemos ver nessa relação aqui. Então, a oferta de trabalho é essa, a demanda é só essa. Então, nós temos um contingente muito maior agora de desempregados, que vai ser deste ponto até este ponto, aqueles decorrentes da queda da demanda e aumento da oferta. Então, você tinha uma situação de desemprego, zero em termos de desemprego involuntário, e passa a ter todo esse volume aqui de desemprego involuntário. Essa é a primeira grande mensagem importante que acontece quando o governo, na perspectiva da teoria clássica, determina um salário real superior ao salário de equilíbrio. Um outro impacto importante é na redução do nível de atividade econômica. Então, esse nível de emprego reflete um determinado nível de atividade. Lembrando que a atividade econômica, ao menos no curto prazo, é função do número de trabalhadores empregados. Bom, como a demanda por trabalho ela caiu, o que acontecerá de fato de nível de trabalho é esse aqui. Então, mesmo que o nível da oferta seja esse, o nível de demanda é esse. Então, esse aqui vai ser o novo nível de trabalho, consequentemente, o novo nível de atividade econômica. Ou seja, na perspectiva clássica, ao se elevar o salário real a um nível forçado, no caso, um salário mínimo, superior ao nível de equilíbrio do mercado de trabalho, nós temos duas consequências. Uma elevação do desemprego involuntário e outra é uma queda do nível da atividade econômica.
Daremos continuidades em outros vídeos sobre os resultados da intervenção do governo na economia, também dentro da perspectiva clássica. A aula de hoje, assim como na aula anterior, nos baseamos no capítulo 3 do Manual da USP, cujos principais organizadores são Lopes e Vasconcelos. Obrigado por ter assistido até aqui. Até um próximo vídeo.